Oi pessoal, hoje eu trago aqui um conteúdo no formato de aula de apresentação. Eu montei alguns slides e você vai adorar, eu tenho certeza. O tema aqui é sobre disfunção da barreira intestinal e eu vou focar na questão da fisiopatologia, ou seja, o que acontece, porque essa disfunção da barreira intestinal ela está relacionada com o processo de desordens metabólicas, com doenças. Então, esse mecanismo interno de alteração metabólica envolvendo doença, a gente chama de fisiopatologia. Para quem não me conhece, eu sou Henrique, sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva. E o meu primeiro pedido para você é que você já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo, porque é um retorno, é uma retribuição por eu estar trazendo esse conteúdo para você aqui. E outra coisa, como é um conteúdo diferenciado em formato de aula, como eu falei, eu vou liberar com antecedência para os membros aqui do canal como vantagem. Portanto, se você aí que está me assistindo quiser ter esse tipo de vantagem a partir de agora, de todo mês, no início do mês, ver um conteúdo diferenciado como esse aqui com antecedência, basta ir aqui embaixo e ir no link para você ser membro do clube do meu canal no YouTube, ou aqui embaixo você encontra o botão Seja Membro. Dito isso, vamos lá à introdução. Veja, tudo que eu falar aqui é baseado em uma referência científica desse ano, de 2021. Inclusive, a fonte vai aparecer sempre logo abaixo aí dos slides. Bom, aqui nós vemos o seguinte, tá? Como a gente vai falar sobre disfunção intestinal, a gente vai falar sobre intestino. Então, vejam que a microbiota intestinal, que é a parte de micro-organismos que povoam o intestino, essa composição de micro-organismos, que a gente chama de microbiota intestinal, vão exercer um impacto quanto ao balanço energético. O que é isso, balanço energético? Só para dar uma situada. Balanço energético envolve a questão do controle de calorias que você vai consumir, que você vai gastar. Então, por exemplo, isso envolve o controle do apetite, se você vai ser uma pessoa com um apetite aumentado ou um apetite mais controlado. Então, isso vai fazer com que você tenha uma consequência, que é você ter um consumo calórico descontrolado ou não. E ao mesmo tempo, isso vai, portanto, interferir se você vai estar consumindo muitas calorias ou apenas consumindo o suficiente ou consumindo menos calorias. Então isso vai influenciar no quê? Do controle do peso, ou seja, no controle da massa corporal total. Inclusive, sobre balanço calórico positivo relacionado com a obesidade, tem um outro conteúdo aqui no canal que você pode assistir para complementar as informações. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, faz o favor de se inscrever, porque a inscrição é gratuita, tá? Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de garantir a sua inscrição, também verifica um sininho aí embaixo, clica no sininho, seleciona a opção todas. Mas para que você realmente vá recebendo todas as notificações de tudo o que eu for liberando aqui, é importante que você garanta lá no seu celular, na parte de aplicativos, que você já permitiu, que quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Dado esse outro recado, continuando então aqui, vejam, olha só o que está escrito aí na tela. A composição da microbiota intestinal e sua atividade podem diferir a depender se a pessoa é eutrófica ou é obesa. Vamos entender isso aqui. A microbiota intestinal, ela tem uma composição que pode variar, Então, assim, existem micro-organismos que vão ser protetores, benéficos à saúde, mas também existem aqueles micro-organismos que podem estar presentes que são maléficos, prejudiciais à saúde. Todo mundo vai ter das duas opções aí. A questão é, o que você está fazendo no seu estilo de vida que vai propiciar um lado ou outro. Ou seja, dependendo do que você faz no seu dia a dia, os seus hábitos da sua vida, você pode estar estimulando mais os micro-organismos benéficos ou os maléficos, Então, o que aqui a gente tem é o seguinte, que uma microbiota boa, com uma composição boa,
ela tende a estar presente em pessoas eutróficas, que são pessoas que têm, né, aquele peso adequado, uma massa corporal equilibrada perante a sua idade, a sua altura, enquanto que indivíduos obesos, normalmente, né, eles têm uma tendência a ter uma microbiota desfavorável, que na verdade é uma questão de causa e consequência, assim, né? Assim, a pessoa às vezes não se cuida, aí tem uma microbiota desfavorável, e aí com isso ela aumenta a chance dela ser obesa, e uma vez ela sendo obesa, ela só tende a manter essa microbiota desfavorável. Então, a sacada é o quê? Cuidar do intestino antes mesmo, né, de você se tornar uma pessoa obesa. Ou seja, não é cuidar do intestino só se você for obeso. Não, a gente tem que cuidar do intestino para justamente blindar a nossa saúde. E se a pessoa já estiver com sobrepeso ou com obesidade, já entenda que você precisará ter um cuidado com a sua saúde intestinal para justamente reverter esse processo, para não tornar um ciclo vicioso, né, em que você só engorda e piora a microbiota e continua engordando e enfim, só piorando, né, esse estado de saúde aí. Ah, e já comenta aqui embaixo se você já estiver entendendo tudo até agora, ou ao menos até o fim do vídeo eu quero que você comente se você gostou do conteúdo, combinado? Bom, aqui então entramos na parte da fisiopatologia, que é então o auge desse conteúdo, o ponto alto. Então presta só atenção. Vejam, né, que o que acontece, né? Essa pessoa que tem, né, uma microbiota intestinal que não é muito favorável, ao mesmo tempo, né, ela já pode ser obesa de repente, então tem essas questões aí que só vão fazer o quê? Com que ela tenha um aumento, né, da permeabilidade intestinal, fazendo com que ela tenha então, né, uma disfunção da barreira intestinal, ou seja, é um intestino que está menos íntegro do que deveria. E aí o que pode acontecer? Você pode fazer com que haja a passagem de substâncias do intestino para a corrente sanguínea, como os PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, e um exemplo de PAMP é o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que justamente pode estar ali presente, né, nessas bactérias consideradas patogênicas, bactérias maléficas. Então, para você entender um pouco mais sobre MAMPs e PAMPs, tem um outro vídeo aí em que você vai até mesmo entender, né, como que, né, um PAMP vai estimular a inflamação. Então, entendendo nesse outro vídeo, você agora voltando para cá, entenda que quando isso daqui acontece, ó, você está fazendo um processo que a gente chama de endotoxemia, que nada mais é do que isso, né, de passagem dessas substâncias aí tóxicas para o sangue, o que vai desencadear inflamação. E quando você desencadeia processo inflamatório, quando isso é persistente, né, você associa com desordens metabólicas, que é o que a gente vai ver logo abaixo aqui, já já. Mas essa pessoa aí, né, com esse cenário, digamos, caótico em termos metabólicos, né, ela também pode estar com uma diminuição da ação de GLP-1, redução também de PYY, que essas duas substâncias aí, elas ajudam bastante a controlar a fome, a dar saciedade. E essa pessoa aqui, ela está tendo uma redução dessas substâncias, ou seja, o que tende a acontecer? A pessoa só tende a ficar com mais fome, a comer mais, a tendência é que ela entre sempre, né, num balanço calórico positivo. Então, se ela já está obesa, ela só tende a continuar obesa, a continuar engordando. Ou se ela ainda não é obesa, mas está com sobrepeso, qual é a tendência? Que ela vai engordando e se torne obesa. É aquele tal ciclo vicioso, né, que eu mencionei. Então, tem que ter atenção aí a isso. E ao mesmo tempo, né, essa microbiota intestinal desfavorável, ela também vai ter, né, metabólitos desfavoráveis. Ela vai ter uma desregulação ali de substâncias, de hormônios, como esses que eu falei, né, do GLP-1, do PYY, mas também vai ter uma redução de ácidos graxos de cadeia curta, que normalmente eles vão ser bem produzidos quando você tem uma boa microbiota intestinal. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eu vou até colocar, lembrei aqui, tá, de um outro vídeo em que eu falo sobre ácidos graxos de cadeia curta, que na verdade, né, gente,
alguns termos que eu estou falando aqui, tem vários vídeos aqui que eu já fiz em que eu falo sobre esses termos, mas alguns vídeos que eu lembrar eu vou colocando aqui para vocês complementarem as informações. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são benéficos à saúde, mas aqui nesse cenário caótico, a pessoa tende a ter uma redução na produção desses ácidos graxos de cadeia curta. E aí, vamos aos desdobramentos, né, que acontecem no metabolismo. Vejam, a nível de fígado, né, você tende a ter um aumento de inflamação, redução da sensibilidade à insulina, aumento do estresse oxidativo e, além de tudo, gente, aumento do risco aqui para esteatose hepática, que é aquele acúmulo anormal de gordura no fígado. Já no tecido adiposo, você tende a acumular mais gordura, então você tende a aumentar a sua massa gordurosa corporal. Você tende a ter um aumento de processo inflamatório, que naturalmente isso vai estar associado com redução de sensibilidade à insulina e também associado com o aumento do estresse oxidativo. E aí, puxando o gancho, falando em aumento de estresse oxidativo, aqui também, e também isso vai estar associado com aumento de inflamação aqui e aqui também. Essa relação de estresse oxidativo com inflamação, eu vou indicar um outro vídeo aí na tela onde você vai entender, inclusive, que essa relação de estresse oxidativo e inflamação, o quanto que isso pode atrapalhar no emagrecimento. E aí, continuando aqui na imagem, veja que no tecido muscular também você vai ter esse aumento de inflamação com redução da sensibilidade à insulina. Porque o que acontece, Às vezes você começa a ter uma disfunção em um tecido. E se você não muda os seus hábitos, se você não faz um tratamento, essa desordem metabólica ela vai se espalhando. Então, às vezes começa no tecido adiposo, e aí essa inflamação continua, e essa resistência à insulina vai se espalhando, tornando-se de repente sistêmica, Então, afetando, por exemplo, também outros tecidos, como o tecido muscular. Já no cérebro, olha só, também tem aí aumento de inflamação, redução de sensibilidade à insulina e, olha só, para reforçar aquilo tudo que eu já tinha falado, você aumenta a ingestão alimentar por conta dessa alteração hormonal do eixo, de controle da fome, ou seja, você perturba a ação de hormônios que eles deveriam estar, em equilíbrio, agindo de uma forma bacana a controlar bem o seu apetite. Mas nesse cenário, o que você tem? Um descontrole, uma desordem metabólica, e aí bagunça tudo, inclusive o controle do seu apetite fica bagunçado, e nesse caso a pessoa fica com o apetite mais aguçado. E aí você pode ter a tal da compulsão, não consegue parar de comer, e ela come, e além de tudo, além dela estar com fome, ela às vezes faz escolhas alimentares inadequadas que só fazem com que ela coma agora e daqui a pouco ela está com fome de novo, porque ela não consome alimentos que são sacietógenos, ela não consome alimentos que dão saciedade, E aí, a nível de conclusão, antes eu peço que você compartilhe esse conteúdo, porque olha só, se esse conteúdo está sendo maravilhoso para você, eu tenho certeza que sim, compartilha, porque outras pessoas poderão também gostar, se interessar, então leva adiante esse conteúdo maravilhoso aí. Bom, gente, a conclusão é o seguinte, a gente já viu e entendeu que é importante cuidar do intestino, para que justamente você consiga, auxiliar em uma boa integridade intestinal, em um bom funcionamento do intestino, com uma boa composição de microbiota intestinal. Então, para isso é importante o quê? Ter uma boa dieta. Inclusive, eu vou trazer aqui uma informação que esse artigo traz, exemplificando algumas questões nutricionais que podem atrapalhar a saúde intestinal. Por exemplo, deficiência de alguns nutrientes. E eles citaram lá alguns exemplos, como o zinco, o triptofano e a glutamina. Ou seja, a deficiência desses nutrientes pode atrapalhar a saúde intestinal. Então, por exemplo, o zinco, ele é antioxidante, então ele ajudaria a combater o estresse oxidativo. Ao mesmo tempo, o zinco, ele é bom para cuidar da integridade de tecidos, então poderia estar também ali relacionado a ajudar a manter uma boa integridade intestinal.
No caso da glutamina, que é um aminoácido, né, que é muito interessante para a saúde intestinal, porque pode estar relacionado com uma fonte, né, de energia para as células intestinais, né? Então pode ajudar ali na produção de butirato, talvez, né, justamente por ajudar, né, na boa saúde das células. Então essas células podem fazer uma boa produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o caso do butirato. Aí tem o triptofano, que é um aminoácido que eu confesso que eu precisaria estudar um pouco mais da relação do triptofano no quesito auxílio da saúde intestinal. Porém, uma coisinha que eu queria fazer aqui de observação é o seguinte, que por eu ter falado, né, que o zinco, que a glutamina, que o triptofano, se eles estiverem deficientes, eles podem ser ruins, aí talvez a pessoa, né, pense, né, que está me assistindo, né, então eu vou comprar suplemento de zinco, de glutamina, de triptofano para garantir que eu estou pelo menos ajudando o meu intestino. Cuidado, sabe por quê? O triptofano, quando ele é suplementado em um cenário inflamatório, na verdade, né, em um cenário de microbiota desfavorável, ele pode piorar a inflamação. Então, não faça suplementação por conta própria. E aí vem um recado meu, né, para fechar todo o conteúdo aqui, olha só, a importância do nutricionista. Porque justamente você tendo acompanhamento com o nutricionista, né, esse profissional vai te orientar, vai realizar todas as orientações para que você tenha, né, uma boa nutrição, para que naturalmente você, com essa boa alimentação, você ajude a ter, né, um bom cuidado com o seu intestino. E olha só que bacana, esse conteúdo eu gravei aqui, né, com essa camiseta, com essa estampa Show Açúcar. Não por acaso, né, porque na verdade, né, uma das coisinhas que pode prejudicar o intestino é justamente uma dieta rica em gordura, assim, gordura que não seja boa, né? Uma dieta rica em açúcar. Só um adendo, né? Tem vídeos aqui, né? Um que eu falei sobre perfil alimentar bom e outro sobre perfil alimentar ruim para o intestino. Então você pode ir lá também dar uma olhadinha. Mas o que eu queria trazer aqui agora é que você pode, né, adquirir essa camiseta que faz parte de uma coleção. O link está aqui embaixo na descrição, confere aí o link das camisetas, ou abaixo do vídeo você confere aí uma estante de produtos, dá uma olhada nas opções, compra para você ou compra para dar de presente para alguém. Eu quero agradecer a você que me assistiu até o final. Aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para garantir a sua inscrição. Se você ainda não fez isso, faça. E até o próximo vídeo.